Seja muito bem-vindo ao Alavancar. Muito obrigada. O seu nome é? Sinara. Prazer, Sinara Anthony. Vou te mostrar um pouco como funciona. O Alavancar, ele é uma consultoria onde você pode me perguntar qualquer coisa. O intuito é que você saia daqui com alguma ação, com alguma tarefa, com alguma coisa que você já vai executar. Certo. Não pergunte só coisas que você quer saber, mas também perguntas que vão te dar o próximo passo. O grande intuito de qualquer coisa não é saber todo o caminho, é saber o próximo passo, porque daí você consegue progredir mais rápido. Legal? Então, seja muito bem-vinda. Esse é o Alavancar. Você que está assistindo, já clica, compartilhe, já comente aqui se você quer participar, já fala o que você está achando, enfim, deixe seu feedback. Mesmo que você não gostou, fala também que você não gostou. É importante para a gente saber. Vai lá, Sinara, tá contigo. Bem, vamos lá. Eu montei um caminho. Ok. Eu sei que você é um cara domínio em consórcio e leilão. Certo. Do consórcio eu entendo muito pouco. Inclusive, eu vou te fazer várias perguntas do pouco que eu sei. Mas eu vou começar com o leilão. Tá porque bom. se eu não conseguir ter tempo, pelo menos para esse caminho, é a minha meta. Beleza. Vamos lá. Todo leilão, quando você começa, você tem que ir atrás para você pesquisar, certo? Fechado. Encontrar um leilão. Encontrar a melhor oportunidade. Isso. Suponhamos que não existisse o Arremataí. Beleza. Se hoje o Anthony tivesse que procurar, além da junta comercial do estado, o que mais você usaria para pesquisar? É que a fonte do onde você está procurando está errada. Você tem que procurar assim, ó. Você achou uma oportunidade, existem duas coisas que você tem que ver: edital e matrícula. Então você pegou Certo. o edital, lá no edital tá falando tudo o que vai acontecer nesse leilão. Tá falando se o imóvel vai ser pago, se não vai, se você tá pagando uma fração ideal ou não tá, se o imóvel tem mais processo ou não tem, Sim. enfim, sucessivamente. A matrícula já mostra se tem alguma indisponibilidade. Então às vezes a matrícula pode ter uma disponibilidade por algum tipo de processo, então você já pode consultar o processo, ela pode estar constando alguma outra averbação que você também pode constar, como pode também tá uma casa que, vamos dizer que seja um terreno que tem área de APP. Então, a matrícula, ela é como se fosse, você entende programação, é como se fosse o código-fonte. A matrícula é o código-fonte. O edital é como se fosse o manual ou a documentação que você cria de cada programação que você faz. Certo. Entendeu? Então, o edital, ele fala o que esse caminho, o que esse imóvel passou, ele vai passar ou o que ele está passando. Sim. E da matrícula. Isso, a matrícula é a realidade do código-fonte, que aí você tem que decodar. Às vezes você tem que saber alguns nomes e coisa e tal, mas no próprio Arremataí tem um leitor de matrícula que ajuda muita gente a fazer isso. Certo. Não, tá. Aí você entrou no edital, você viu lá a hora e a data do leilão, você viu a matrícula para pesquisar, você viu a respeito da metragem e tudo. Você já viu algum leilão que vende só 50% do imóvel? Sim, acontece Como muito. funciona isso? É porque assim, ó, imagine só que você pegou uma dívida no banco, colocou o seu imóvel em garantia. Certo. Ok? Aí você colocou o seu imóvel em garantia, só que você não colocou, o banco não colocou 100%, ele colocou um percentual só do imóvel, porque é um crédito com garantia imobiliária. Certo. Beleza? E aí você não pagou, o banco executou. Certo. Só que o banco não tem poder sobre o total, porque lembra que era crédito com garantia imobiliária, ele só tinha um percentual. Então, automaticamente, ele colocou somente esse percentual a leilão. Então, se você arrematar, você ainda vai ter que brigar com o dono pela outra metade ou pela outra parte. Entendeu? Ou você compra dele, ou vocês vão ter que entrar num consenso quando quem vai usar, tipo um Airbnb. Não, não é legal. Tá. Se for você, qual é o seu preferido? O extrajudicial ou o judicial? Extrajudicial eu acho que é o mais fácil, na minha opinião. É o mais simples para que todos vocês que estão começando queiram comprar. Eu começaria por aqui, compraria minhas primeiras oportunidades aqui. Invista em apartamentos, por quê? Eu não sei se você tem conhecimento imobiliário, mas todos os apartamentos, eles de alguma forma foram estudados para que esteja naquele lugar. Então, ele foi feito um estudo para ver se tinha mercado perto, para ver se tinha escola perto, ponto de ônibus. Então, automaticamente é mais acessível para locação e venda. Certo. Porque é um imóvel num lugar estudado. Quando você compra uma casa, foge um pouco desse padrão, porque pode ser que tenha uma pessoa que construiu uma casa num lugar
uma casa boa num lugar ruim ou vice-versa. Entendeu? Então a casa ela foge ao padrão, exceto de condomínio. Entendeu? Então eu prefiro sempre apartamentos. A minha tese de investimento é locação. Então eu vivo de renda passiva, vivo de renda locatícia. E a minha tese é sobre imóveis classe C menos, C mais e C menos. Eu não gosto de uma classe B, eu não gosto de um B menos. Por quê? A minha tese é de investir em imóveis no máximo de R$200 mil, R$300 mil, que tem um padrão de aluguel em torno de R$1.000. Certo. É mais fácil de eu ter. É muito simples, não é porque eu sou inteligente a essa tese. É porque é mais fácil ter pessoas que podem pagar R$1.000 do que 5 mil de aluguel. Só que o extrajudicial tem um porém. Tá. Você tem a facilidade da entrada, que é só 5%, certo? Se for financiado, alguns não são. Isso. Aham. No caso do financiado, para aquelas pessoas que entram sem dinheiro. É ótimo. Eles não entram como valor de financiamento e aí meio que o valor não dobraria? Não, E aí não sai o valor do leilão? Não, porque é o que acontece. Imagine só. Você arrematou um lote que custa R$100 mil, aí você teve que dar 5% de entrada. De acordo com o financiamento, por que você tem que dar 5% de entrada? Porque eles não pagam 100%, eles pagam até 50% do imóvel, ok? Essa é a regra do financiamento. Certo. Só que quando 50% não é do valor do que você está comprando, e sim do valor que vale o imóvel. Então o imóvel foi avaliado em 200, então eles financiariam 50% do imóvel, ou seja, 100% do arremate. Só que daí eles colocaram uma outra regra. Porém, eu não pago 100%, o máximo que eu pago é 95%. Se essa primeira regra prevalecer, que é o imóvel que vale o dobro. Entende? Então, assim, eles pagam só 50% do financiamento, concordo. Porém, é 50% do valor que vale o imóvel, não é do valor do arremate. Isso no primeiro leilão? Qualquer leilão. Ele não é distinguido do primeiro leilão o valor do imóvel, o segundo é o valor da dívida? Não, vamos lá, é que você está confundindo dois assuntos. O primeiro assunto é esse, você arrematou, você pode pagar a metade do dobro, e enfim, beleza? Show de bola. Agora a segunda coisa que você está falando é que tem o primeiro e o segundo leilão. Isso. O que acontece? É uma disputa. O primeiro leilão normalmente vai, que é o valor que o banco convencionou para que seja. Sim. E aí o segundo, eles tentam sempre mais ou menos a metade do valor, que eles tentam fazer o mais próximo da dívida, nem sempre. Às vezes a pessoa, por exemplo, arrematei o seu imóvel que você perdeu, você devia 200 mil, arrematei por 100 mil reais, exemplo. Certo. Não pagou a dívida, você ainda ficou devendo 100. Sim. Entendeu? Então, tipo, não é sempre que paga só a dívida. Aí eles colocam um valor que é tipo assim, vamos acabar logo com isso. Você tem que lembrar que o banco, o produto bancário, é chamado dinheiro. Então ele não quer ter imóveis, então ele tem que fazer de tudo para queimar isso. Então, quando ele fala de financiar o imóvel, ele não está fazendo uma facilidade para você. Na verdade, ele está fazendo uma facilidade para ele se liberar daquilo. Então as pessoas acham que eles querem arrematar imóveis, eles querem que vocês arrematem imóveis no valor mais caro. Tudo bem, eles podem até querer, mas eles querem simplesmente que só saia. Imagine que você está com uma merda que você precisa vender, que não vende e eu preciso vender. É isso que eles são. Eles só querem vender o imóvel. Seja pelo valor do dobro, da metade, pelo menos da metade, eles precisam sair daquilo e voltar o dinheiro para eles. Ah, mas eles financiaram, tudo bem, eles executaram o que eles vendem, que é dinheiro. Então, para eles precisam de fato desfazer do imóvel. Um pouco diferente do leilão judicial, que daí entra a esfera do juiz. Sim. Aí o juiz, quando você dá um valor, ele pode ou não aceitar de acordo com a dívida que estão em briga, porque daí o judicial, existe uma briga do lado do credor e do lado do devedor. E aí o juiz entra no meio falando assim, devedor, vou leiloar o seu imóvel, se pagarem para mim até esse valor eu vou aceitar. Entendeu? Então o juiz pode ou não aceitar um valor mais baixo do que a dívida. Tudo vai depender do que o juiz, porque daí é juiz, aí é o que ele achar por bem naquele dia. Sim, que é o juiz de direito. Tá. Outra coisa que eu ia te perguntar, depois que você arremata, quais são as possibilidades de você ter tipo uma quebra de leilão? Como assim uma quebra? Um exemplo, no judicial, o juiz ele pode revogar? Pode.
Pode. E quais são essas situações? Por exemplo, depois que arrematou, não mais. Você tem direito, tá? Então, vamos falar de direitos, ok? Certo. Quando você compra um carro meu, ok? Certo. E porventura eu tivesse vendido um carro que não é meu, certo? Vamos colocar nessa ocasião, mas você pagou, você é terceiro de boa-fé. Beleza? Uhum. Então, no judiciário, ele entende que a gente é inocente até que se prove o contrário. Certo. Então, no momento que você arrematou o imóvel, a culpa não é sua. Não foi você que colocou o imóvel para alugar, para arrematar. Você não colocou lá ele em leilão. Então, você arrematou o imóvel. É seu imóvel. Se o cara brigar, ele pode brigar até o dia da arrematação. Depois disso, aí a briga dele acabou, perdeu força. Não tem como o juiz simplesmente revogar isso. Agora, vamos supor que ele revogue por, sei lá, ele é o juiz, ele pode fazer isso. Não vou falar que ele não pode. É Brasil ainda, tá? Beleza? Vamos dizer que ele faça isso. Mas ele vai ter que te devolver se você teve algum ônus para pagar. Por exemplo, a Caixa acontece muito isso. Se dá algum problema no leilão deles, eles devolvem o dinheiro seu. Corrigido? Nem sempre, mas era para ser. Tá? Mas Isso? tipo assim, no zero você está. Sim. Você não tem prejuízo. Isso, Isso já no judicial. No extrajudicial não existe nenhuma possibilidade, nem hipótese alguma de depois do arremate. É ruim quando você coloca em hipótese, porque você está mexendo com uma coisa que... imagine só que você está me devendo. E eu pegue as suas coisas para vender porque eu tenho que pagar a sua dívida. Certo. Nem sempre eu vou conseguir vender tudo, concorda? Sim. Então você está querendo colocar uma caixinha que pode ser muito difícil de eu falar todas as vezes. Mas o que eu posso te falar é que o extrajudicial, o imóvel já não é mais do ex-dono, é do banco. Perfeito. Então, porque quando Ele só você quer se livrar. Exatamente. Então, tipo assim, quando você faz uma alienação fiduciária, tá escrito que é a reserva bancária. No momento que ele executa o contrato, ele tem plenos poderes de tomar o imóvel, ele transfere o imóvel do cartório para ele sem você assinar. Já é dele de novo. Ou seja, automaticamente, você não é mais dono. Então, você pode brigar o que for. Não tem mais. Certo. Tem jurisprudência para tomar o imóvel em 3 meses. Eles estavam querendo colocar uma jurisprudência que não pode, tem que entrar por um juiz, mas aí não faz sentido você fazer um leilão extrajudicial. A ideia do extrajudicial é para você não ter tantos processos e você criar uma morosidade. Sim. Porque senão o devedor se beneficia da morosidade judiciária. Entendeu? Entendi. Você não paga, como é moroso, o que você vai fazer? 1, 2, 3. Você fica 3 anos sem pagar o imóvel, que era o que acontecia. Entendeu? Por isso que Por isso o extrajudicial, para não. Os bancos conseguiram isso, porque senão eles são penalizados. Você fica pagando sem pagar 2, 3 anos a dívida. E se você fica sem pagar 2, 3 anos a dívida, o que vai acontecer? Ele não tem dinheiro para emprestar de novo. Ou seja, vai prejudicar a sociedade. Certo. Entendeu? É um elo comum. Quando você mexe no leilão, às vezes a pessoa fala, né? Você que está em casa, você fala, nossa, vocês são maldosos, querer tomar o imóvel de uma pessoa. Na verdade, não. A pessoa foi maldosa de não honrar com o pagamento dela. A gente só está fazendo uma prática da sociedade para que a gente devolva de fato um direito que nós teremos de um dia. Imagine só, na sua vez que você for fazer um financiamento, você não consegue porque acabou o crédito, as pessoas deixaram de pagar. Que isso acontece em consórcio. Acontece, eu vou te perguntar pra frente. Acontece, sempre acontece. Em todo lado acontece, a verdade é essa. Acontece, e aí prejudica as pessoas que andam corretamente. Exatamente. Outra coisa que eu ia te perguntar. Meu Deus, é tanta pergunta. Vamos lá. Bem, vamos lá. Quando você tem ali as taxas, que é as despesas acessórias do leilão, certo? Tá. No extrajudicial. Uhum. Que é o 5%, o ITBI e tudo mais. Existe uma forma legal de você falar para a justiça que você fez, um exemplo, uma reforma, uma coisa disso, para fazer o abate, assim como tem... Abate do quê? Nos impostos que você precisa pagar. Tá. Beleza, vamos lá. Da mesma forma que tem no judicial, essa possibilidade. Tá, então, vamos lá. Aí você está falando para a Receita, certo? Isso. Beleza. Tudo na Receita que você declarar que é dívida, que é despesa que você teve, você pode abater ao seu lucro. Tudo. Então, existem alguns campos dentro do imóvel
que eles deixam você colocar. Um deles é reforma, desde que seja comprovada. Outro deles é você pagar corretagem, desde que seja comprovada. Comprovada sim, você coloque lá. Porque a vantagem da corretagem no imposto de renda é que ele não pede um cresce. Ele só pede para que você fale o valor que você pagou de corretagem. Não importa, não necessariamente você precisa ter uma transferência desse dinheiro. Já a reforma eu preciso comprovar. Entendeu? Entendi. A corretagem você fala no caso da venda. Porque, por exemplo, você comprou um imóvel por 100 mil, certo? Certo. Você vai declarar que comprou por 100 mil, você não paga imposto nenhum. Certo. Na hora da venda que você paga imposto. Certo. O Brasil, ele quer o lucro, ele quer o percentual, ele tem participação monetária em cima do que você lucra, em cima do seu rendimento. Então, em cima do seu rendimento, na hora que você vender o imóvel do lucro, ele tem participação. Certo. Entendeu? Aí, nessa hora de venda, você pode declarar algumas despesas que você teve para bater em cima do lucro e você conseguir pagar menos impostos. O primeiro imóvel você não paga imposto. A cada 5 anos você vender um imóvel, você não paga imposto. Se você, dentro dos 6 primeiros meses seguintes, fizer a segunda compra, certo? Se você... Não necessariamente, porque se você comprou um imóvel e vendeu dentro dos 5 primeiros anos e você ficou com o dinheiro, não fez nada ainda, não necessariamente você vai pagar mais o imposto, não tem imposto, porque você tinha direito de fazer isso. Agora, se você fizer isso repetidamente, aí você pode ter incidência, não necessariamente precisa comprar um imóvel. Nesse primeiro, não. Entendeu? Por quê? Você tinha direito de fazer isso. Ok? Então seria o certo a gente comprar um imóvel e levar 5 anos para você? Não, eu só te expliquei a regra. Ah, tá. Não importa, a verdade, o imposto. As pessoas ficam muito preocupadas com o imposto a se pagar. A verdade é que o grande segredo da tese imobiliária não se está em ter lucros. Eu preciso que você entenda muito sobre o que é lucro e o que é yield. Quando você fala de comprar um imóvel, você não visa lucro, você visa yield. As pessoas, elas compram imóveis pensando em vender para ganhar o lucro. Só que eu te pergunto, se você arrematou um imóvel nessa montanha, quando que você vai conseguir arrematar outro imóvel na mesma montanha? Quase nunca. Então, provavelmente, a oportunidade que você teve, você não terá mais. Faz sentido? Sim. Então, não faz sentido você ficar vendendo os imóveis. Aí é onde entra a renda passiva. Aí é onde entra a renda passiva. Você tem que formar uma carteira de renda passiva e não uma carteira de venda e compra de imóveis. Eu considero a venda de imóveis quando você não tem o dinheiro que eu chamo de semente. Porque daí você não tem o que fazer. Como que você vai fazer? Agora, quando você tem a semente, eu não venderia. Porque eu recomprar de mim mesmo vai fazer com que eu faça outra pessoa pagar a dívida minha. E eu consigo aumentar o meu patrimônio com isso. Certo. Provavelmente se passaram 10 anos para você. Não se passou? Sim. 10 anos você quitaria um imóvel no consórcio e você poderia viver de renda. Hoje, qual que é a sua renda mensal? 3.500. Você pira que se você tivesse 3 imóveis hoje ou 4, você não precisaria trabalhar? É por isso que eu estou aqui. Quantos anos você tem? 29. Pensa só, se você tivesse feito isso aos 19 anos, no ano que vem você já poderia parar de trabalhar. Sim. Entende? Quando você coloca nessa categoria de tipo, eu poderia ter feito isso e aí as coisas andariam, porque a gente quer muito emergente. Você não fez isso até agora, você quer fazer isso agora nesse ano e... Não, calma, você tem que comprar, você tem que fazer o processo acontecer, você não vai ganhar nada com isso. O ganho não está na compra e na venda. André, mas eu posso ter lucro? Pode ter lucro, só que você vai ter um trabalho. Você falou para mim que tem 2, você quer ter o terceiro? Não. É o terceiro trabalho. Entendeu? É que nós brasileiros, a gente gosta do lucro rápido. E de fato, dá para você vender um imóvel e ter um lucro rápido. Mas não é aí que te enriquece. O que enriquece são a multiplicação de coisas que você não tem. Certo. Hoje você tem quanto guardado? 6 contas. 6 mil reais. Imagine agora que eu te pagasse 3 mil reais de renda todo mês por esses 6 mil. E todo mês eu te pagasse. Você concorda comigo que eu estou multiplicando? Sim. É isso que vai fazer você enriquecer. Não volta os 6 mil de uma vez. Exatamente, mas está multiplicando.
Sim. Entendeu? Então você vai fazer isso. Imagina, em 10 anos, você vai ter yield para pagar parcela, fora o seu imóvel sendo valorizado de 4 a 10% todos os anos. Em 10 anos, eu estou falando que o seu imóvel de 200, que você comprou por 100, vai estar avaliado em 600 mil. Ou seja, o seu patrimônio daqui 10 anos não é 100 mil, não é 200 mil, é 600 mil. E o aluguel é proveniente dos 600. Porque, não sei se você lembra, mas o salário mínimo era R$180. Hoje o salário mínimo é 1.550. Que dia que a gente dormiu e foi para 1.550, concorda? Sim. E o poder de compra não melhorou com 1.550, muito pelo contrário. A gente tem mais dificuldade que talvez naquela época de comprar as coisas. Sim. É exatamente isso. A gente brasileiro, economicamente, a gente é muito burro. Porque a gente acha que guardar dinheiro no banco faz com que a gente ganhe dinheiro. Na verdade, a gente só corrige a inflação, porém nem toda a inflação. Porque no ano passado a nossa moeda desvalorizou 17% frente ao dólar. Sim. Então, se eu calcular 17 mais 13, quantos por cento desvalorizou? 7? Mais 13. 7, 17 mais 13? 30. Ou seja, se você tinha um CDB que estava rendendo 13%, você tomou um prejuízo de 17% ainda. Essa conta ninguém colocou. Não. Então essa renda fixa que não é fixa, na verdade você só está fazendo um sistema funcionar. E quem está quebrando é você. Porque você coloca no CDB, o governo precisa do dinheiro, sobe os juros e... Ele te paga o mínimo que ele fala que é a inflação. Sim. E automaticamente a desvalorização que ele está causando na sua moeda, ele não está pagando. Ou seja, você está tendo perda. Então, a sua cabeça é assim, ó. Tudo que você sai de casa, você tem que ganhar 40% mais. Se você não ganhar 40% mais... por que 40%? Porque 30% no ano é de inflação. Então, se você não ganha 40%, é a mesma coisa que se você não tivesse saído de casa, 0 a 0. Trabalhou de graça. Trabalhou de graça. Sim. Exatamente, você trocou. Agora você entende porque as pessoas trabalham um ano e não conseguem ter nada. Sim. Porque é exatamente por isso. Ela sobrevive. Então, se você não ganha 40% de alguma coisa, o seu dinheiro não está multiplicando. É isso. Então, me mostre hoje alguma aplicação que renda 40% no ano e eu continuaria investindo nela, em vez de comprar imóveis. Só me falar. Não existe. Eu acho que com a rentabilidade segura só imóveis, leilão, essas coisas. Só isso, só não tem. Imóvel, E não trabalho. tem E trabalho. Imagina empresas que o markup dela mensal é 8%. O quanto que ela não sofre no ano. Sim. Entende? Então eu convido você, Sinara, a entender muito mais de dinheiro do que simples o fato de você comprar imóveis. Porque o mercado de imobiliário é um artifício financeiro de eu multiplicar minha riqueza. É por isso que os bilionários compram imóveis. Sim, todos. É isso aí. Todos. Eu não conheço um que não compre, que não tenha o seu pé, eles falam pé de meia, né? Sempre todos tem um dinheirinho. eles têm. Deixa eu te fazer outra pergunta sobre a subrogação no leilão. Eu sei que isso você vê no edital, certo? Uhum. Tá lá escrito pra você. O que você acha mais vantajoso na hora do líquido em questão da subrogação? O que eu acho vantajoso em ela? Isso, porque a subrogação ela meio que é só pra dizer se é você que vai ficar com as dívidas acessórias ou se isso não vem pra você, certo? Agora tá tudo vindo, né? Não faz diferença, porque no final do dia, lembra que eu tô te falando que você tá muito querendo olhar o detalhe. Mas vamos lá, eu comprei um imóvel de 200 por 100, eu tenho que pagar 15 mil de dívida. A pergunta é, no custo de viabilidade, ainda valeu a pena? Você tá ganhando dinheiro? Sim. Então pronto. Diferente. Não tem, eu não tenho essa pergunta não me cabe, porque é oportunidade ou não é. A pergunta final é, colocando todos os custos, é uma oportunidade? É uma oportunidade, então ok, eu vou comprar. Não é uma oportunidade, então eu tenho meu ROI mínimo.
meu ROI mínimo é 40%, que é o que eu já estava te falando. Sim. Então eu quero oportunidades que sejam 40% de ROI mínimo. Aí eu compro. Desde que o custo esteja dentro disso, acabou. Eu não me pergunto se eu vou ter que pagar condomínio, se eu tenho que pagar IPTU, não faz diferença. As dívidas que vieram junto com o leilão. Não me faz diferença. Porque se eu somando elas me deu o ROI que eu preciso, não importa. Não quero saber. Evidentemente, quando você está com caixa pequeno, você tem que saber para você comprar uma coisa que não vá te onerar a ponto de você não conseguir pagá-las. Sim. Né? Imagine só, você comprou um imóvel agora, você tinha 6 conto, e aí beleza, pagou a entrada pro cara, mas e o leiloeiro? Ou seja, você tem que arrematar uma venda direta que não tem leiloeiro, pra você não precisar pagar. Tem os 3% dele. Exato, é os 5% de leiloeiro. 5%. Aí você não tem, por exemplo, talvez, o ITBI para pagar as taxas cartorárias, aí o carro tem condomínio, pronto, quebrou você. Então aí você vai procurar um imóvel onde o que você precisa seja uma oportunidade. Certo. Entendeu? Aí faz sentido. Eu fazendo um arremate hoje, você acha melhor que eu faça pelo CPF ou pelo CNPJ? Sempre pelo CPF de primeira financiado, porque CNPJ não financia nos bancos, é extrajudicial. Falando de pessoa jurídica, tanto faz. Falando de alavancagem, sempre arremate pela sua PF e recompre pela sua PJ, porque normalmente o crédito na PJ é maior, exceto quando você só tem a PJ para guardar imóveis. Aí sim, você arremata na PJ e você recompra na PF onde tem renda. Certo. Entendeu? Sempre você tem a estratégia de movimentação. Então, a pergunta é, qual é a estratégia sua de movimentação? Eu tenho que entender o seu momento para eu saber qual é a movimentação. No seu caso, por exemplo, eu falo para você comprar um imóvel que seja na PF, porque você não tem uma PJ. Sim. E não faz sentido você abrir. Hoje não. Até por conta dos encargos posteriores. Não, por conta que você não tem nada para movimentar ainda. Você já está tentando ter o que o Anthony tem de estrutura para começar. Quando você compra um carro, todo mundo quer ter uma Ferrari, uma Lamborghini. Mas quando você compra um carro, você precisa de um carro. Não importa se ele vai ser um Gol ou uma Ferrari no momento. Você precisa se locomover. Sim. Então o primeiro passo seu é comprar um imóvel. Sacou? Você está entendendo que as suas perguntas, cada vez mais, você está querendo detalhe, mas a grande detalhe que você tem que fazer é fazer um imóvel. Não importa se ele vai ser a melhor compra, talvez não seja. De longe vai ser a minha primeira arrematação, de longe a minha melhor aquisição. Mas foi ali o pontapé inicial para que eu saiba como arrematar imóveis. Por exemplo, hoje sempre eu tive, na verdade, quem é o expert em leilão é o Edwards. Ele sempre arrematou. Quando a gente comprou o primeiro imóvel que a gente não sabia de nada, a gente arrematou uma casa. É por isso que eu fundamentei uma tese de comprar imóveis que são apartamentos. Então, eu acelero o seu processo falando assim, cara, compra um apartamento. Não fica tentando inventar modinha, quero comprar uma casa. Entendeu? O básico funciona. Você comprar um apartamentinho, botar para alugar e deixar a própria renda passiva pagar parcela. Não te custar nada. Por exemplo, para você não vai nem fazer consórcio, você vai deixar no financiadinho pagando. Imagine só, você vai ser uma mulher que tem um imóvel sendo pago pelo financiamento. Mas quando que eu vou recomprar? Quando você juntar a primeira grana ou você comprar próximo imóvel, vender e aí você tem a semente. Essa é a estratégia. Eu vou chutar o balde e agora eu vou entrar na sua área para ver se eu aprendo um pouco. E onde entra que eu não consigo enfiar na minha cabeça o consórcio? Eu vi um vídeo que eu tava até comentando com o Bruno, que ele postou uns 3 dias atrás. Um rapaz perguntou para você, Anthony, eu tenho 7 de FGTS e 12 livre na mão. E aí você falou para ele pegar os 12 mil, arrematar um imóvel. Ali eu vou colocar a média do valor que eu acho que você imaginou na hora de 150, porque entraria os 5%. De entrada, e aí ele fazia ali toda a movimentação. Aí você falou, aí você vende, vai ter um lucro aproximadamente 60% a 70%, e você refaz a ação com o consórcio. Eu não consigo entrar o consórcio. Comprei um imóvel de 200 por 100, ok? Certo. Sempre eu vou falar essa conta para ficar mais fácil, tá? Certo. Nem sempre os números são redondos. Comprei um imóvel de 200 por 100.
paguei 5%, 5% no leiloeiro, paguei TBI, saiu por 15 mil, ok? Certo. Fechou a conta? Fechou. Coloquei a venda, vendi o imóvel por 200, qual que é o meu lucro? 105. Tava devendo 95? Sim. 105. Beleza? Certo. Agora o que eu faço? Eu repito a operação. O que é repetir a operação? Compro o imóvel de novo financiado, pagando 15. Me sobrou de caixa 90, não sobrou? Sim. Agora eu compro um consórcio, contemplo 200 com os 80 e recompro o meu próprio imóvel. Automaticamente vai quitar a dívida, vai voltar o meu dinheiro de 100, que eu coloquei os 80 mil, concorda? Sim. Vai voltar 100 e aí meu dinheiro agora está em 130, 140 mil, só que agora eu tenho um imóvel já no consórcio sendo pago por aluguel e eu tenho meu nome limpo para comprar outro imóvel financiado. Eu não posso ter dois financiamentos. Sim. O consórcio entra na questão da compra financiada. Se eu pudesse ter 10 imóveis financiados, para que eu ia colocar consórcio? Sim. Entendeu? Quanto Não é, menos dinheiro eu coloco, melhor é para mim. Não quanto mais. Entendi. Sacou? Agora sim. Fez sentido? Fez. Não entendeu? Volta e escuta de novo. Igual você fala, pet, repete. É isso aí. Tá. Existe 3 tipos de lance. Aham. Tem o lance embutido, Aham. que é meio que você tem uns 100% de lucro, Aham. e aí você doa uma parte, seria isso, né? Aham. Você Eu tira estou te perguntando parte. porque eu sou péssima. Tá, né? lance embutido. Vamos lá. E só tem 2 formas de você contemplar um consórcio: sorteios e lances. Certo. Ok? Certo. Dentro dos lances existem formas de você utilizar a própria carta como recurso de lance, Sim. que é o chamado lance embutido. Sim. Não necessariamente o lance embutido e lance livre são diferentes. Por quê? Em alguns consórcios, o lance fixo você pode dar só o embutido. O que é lance fixo? Por exemplo, 20%. Ninguém pode dar mais nem menos que 20%. Então você pode dar do seu bolso, como também da carta. Beleza? Isso no lance livre. Exatamente. Agora, e lance livre? Eu posso, vamos dizer que o lance livre está em 60% e o lance embutido eu posso usar 30% da carta. Ou seja, eu tiro 30% da carta e os outros 30% eu pago no meu bolso. Então, o que você precisa entender é que existem só 2 modalidades, sorteios e lances. Dentro da modalidade lance, existem algumas formas de você diminuir o dinheiro que você vai pôr no teu bolso. Entendeu? Que é o lance embutido. O porquê que eu falo que em todos os consórcios você provavelmente vai conseguir contemplar com 40%. Porque eu já estou considerando que você vai usar o lance embutido. Então já entra de cara de lance embutido. Exatamente, sempre a gente vai dar lance embutido. Então, por exemplo, se a carta era de 200, eu não vou fazer uma carta de 200, porque eu tenho um lance embutido. Certo. Tem que fazer uma carta um pouco maior para que desconte o lance embutido e me sobra 200. Sim. Perfeito. É por isso que a contemplação é mais rápida. É isso aí. Eu tenho pessoas próximas que detestam consórcio, ficaram 8 anos pagando e teve que vender para ver se ele ainda não saía no prejuízo. E foram experimentos muito ruins. Então, por isso que foi uma área que eu não... Mas por que as pessoas elas reclamam do consórcio? Elas reclamam do consórcio porque elas compram para o que elas querem errado. Vou te dar um exemplo. Você não tem nada de dinheiro de entrada. Certo. Aí na sua cabeça vou fazer um consórcio de imóvel porque daqui a pouco eu compro um imóvel. Sim. Não é isso que pregaram? Quando eu não tenho entrada eu compro consórcio? Sim. Não! Consórcio é um meio para um fim. Consórcio é uma alternativa do financiamento. Você não chega no banco quando você... um dia eu quero comprar um carro, então eu vou pagando aqui uma parcela de financiamento. Você faz isso? Não, você faz o financiamento quando você for comprar um carro. Sim. É a mesma coisa do consórcio. Você vai fazer um consórcio quando você estiver querendo comprar alguma coisa. Desde que você tenha algum valor de entrada. Se você não der, é sorteio. Não vou falar para você que é ruim você continuar pagando sorteio. Se você não tem nada. Não vou falar para você, porque você pode ser que você não tenha nenhum tipo de educação financeira a ponto de investir o seu dinheiro no banco. Mas eu prefiro que você invista o seu dinheiro no banco para que você junte uma entrada para você dar entrada no consórcio. Sim. É isso. É que as pessoas compram consórcio para o momento de vida errado. Quero comprar um carro, não tem nada de entrada, vou comprar um consórcio. E a expectativa dela é que seja contemplado rápido. Não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Ué, simples. Eu estou falando de um consórcio, só contempla através de 2 formas. Sorteios e lances. Se você não tem nada de entrada, então é sorteio, então pronto. Então você está com a expectativa errada. Será que foi o consórcio que foi ruim?
É que você comprou com a expectativa errada. É a mesma coisa de você comprar um imóvel na planta porque você acha que é mais barato. Expectativa errada. Por quê? Quando você compra um imóvel na planta, você vai pagar uma entrada parcelada pro cara e no momento de ele te entregar as chaves, o saldo devedor é corrigido pela inflação atual. Ou seja, aquele desconto que você achou que você estava pagando um imóvel mais barato que todo mundo, você ia ganhar, você não ganhou. Você sabe que isso é uma crença que imputaram, né? Sim, claro, Por isso é que ninguém gosta de consórcio. Lógico. É melhor pagar um imóvel na planta. Pelo menos eu tenho um imóvel daqui a um tempo. Não tem. E quando quebra a construtora? Ou quando você parcela a entrada e não calcula com as parcelas quando recebe o... Lógico. Quantas pessoas não conseguem financiar mais os imóveis? Porque no momento... Porque assim, uma coisa é você comprar um imóvel na planta. Isso acontece direto na MRV. É um dos motivos pelo qual eu compro muito imóvel da MRV. Você vai lá, compra o imóvel financiado da MRV, eles financiam a entrada e financiam para você o financiamento. Aí você não consegue pagar os dois. Sim. E quando você é pior, você compra da construtora, ele financia a entrada, chega na hora da entrega da chave, você vai tentar aprovar o financiamento, não foi aprovado. Tadã! Você descobre que, na verdade, você tinha que aprovar o financiamento também. Isso acontece. Nem sempre acontece, mas todo dia acontece. É que eu aprendi que consórcio era coisa de rico. Justamente por causa dos lances. Se é pelo menos as coisas que ensinaram só tem consórcio quem dá lance. Só dá lance quem tem dinheiro. Exato. Não está totalmente errado o seu pensamento. Consórcio é para quem tem dinheiro da entrada, não é para todo mundo. Assim, ó, consórcio é para todo mundo, nem todo mundo é para consórcio. Ou seja, consórcio funciona para todas as pessoas, mas nem todas as pessoas estão no momento ideal de pagar um consórcio, ter o lance ou poder esperar a contemplação através do sorteio. Certo. É isso. Entendeu? Eu vou falar que é ruim uma pessoa pagar durante 6 anos um carro e na metade desse prazo ela ter o carro dela? Não. Não vou falar que é ruim, porque é melhor do que ela não ter feito nada, concorda? Sim. Mas existem coisas melhores. Guardar o dinheiro no banco, juntar o dinheiro da entrada e você dá um lance no consórcio. Entende? Faz mais sentido para mim. Sim. E é o que eu ensino, falo para as pessoas fazerem isso. Ou você vai no leilão lá no Arremataí. É, lógico. É que o leilão, ele sobressai a qualquer coisa, né, que você fale. Mas quando a gente está falando para a pessoa só do consórcio, eu nunca quero ficar enviesando as minhas ideias, porque às vezes não faz sentido para o momento ideal seu. Entendeu? Às vezes você não está no momento de comprar uma casa, às vezes você só quer comprar um carro. E tudo bem. Tá errado? Não tá errado. Exatamente. Mas eu preferiria comprar uma casa ao invés de um carro. Mas tem gente que está no momento de comprar um carro. Essa é a parada. Next. Eu quero a casa. A casa. Tá. Hoje o que você faz seria ser correspondente bancária, certo? Hoje eu sou master. Sou master dos bancos. Não é um correspondente bancário. Sou master dos bancos. Eu vendo. Master é como se ele pudesse cadastrar outras pessoas debaixo dele para vender consórcio. E eu vendo consórcio. Então, o meu core business é consórcios. Então, quando você está vendo eu falar de consórcio, sim, é porque eu vendo consórcio. Quero que você compre consórcio todas as vezes? Não quero que você compre consórcio todas as vezes. Mas, quase todas as vezes, consórcio é bom. Eu anotei até uma coisa aqui que eu ouvi, eu acho que do Flávio Augusto. Consórcio não é investimento. É uma forma de planejar a compra de um imóvel ou um bem da forma que você sonha. E aí eu anotei. Legal. Você vê que a frase dele não está totalmente equivocada. Consórcio não é e nunca será um investimento. Porque consórcio é um meio para um fim. Ninguém sai do banco fazendo financiamento falando, nossa, financiamento é investimento. Não, o que você comprou financiado é o investimento. Faz sentido agora? Eu cheguei lá no banco, comprei uma casa financiada. Certo. Financiamento é um investimento? Não. É um juros? Sim. Agora, o que eu comprei foi muito bom porque é um investimento para mim. Daqui a pouco eu tenho minha casa paga. Concorda? Então foi um investimento. Consórcio é a mesma coisa. Agora, quando fala que consórcio é um planejamento, o consórcio não foi inventado para isso. Ele pode se tornar. Consórcio foi inventado como uma modalidade de alternativa de crédito.
Então ele nunca foi criado para planejar uma compra. Ele foi criado para você ter uma modalidade a mais para você não ficar somente, eu só posso fazer financiamento. Sim. Existe uma outra forma de você comprar. Sim. É isso. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Vai lá. Que eu pulei do meu caminho. Vai. Gente, o Anthony dá muito nervoso. Não dou não, ué. Tá? Sim, senhor. Eu não sei se eu vou saber falar certo. Vai. O Other People Money. Aham. Que é quando você faz. Você usaria esse modo de fazer um leilão? Vamos lá. Quando eu compro um imóvel financiado no leilão pelo banco, você usou o seu dinheiro? Sim. Mas você teve que usar todo o seu dinheiro? Você não comprou com o dinheiro do banco? Sim. Mas você usou a pequena parte, não usou? Sim. Isso é dinheiro de outras pessoas. Other people money. É usar o dinheiro de outras pessoas. Não, usar tipo assim, um colega, um familiar, você sugeriria isso? Cara, aí é uma sociedade. Aí você tem que saber o que você quer da vida, mas a expressão other people money é você usar dinheiro emprestado, ponto, de outras pessoas, seja elas bancos ou pessoas convencionais. Eu não pegaria dinheiro de pessoas, não emprestaria. Não empresto e não pego emprestado. Eu pego de banco. Porque se amanhã eu tiver qualquer solavanco na vida, eu posso deixar de pagar o banco. Mas o que ele vai fazer é me executar. E a pessoa? Ela vai ficar me incomodando. Certo? Certo. Aí eu vou ter que queimar um patrimônio meu para tentar pagar o que eu devo a ela. E eu não faço isso. Eu não queimo patrimônio para pagar dívida. Porque dívida não se quita. Dívida se arrola. Só que como que eu vou arrolar uma dívida com você que está precisando de dinheiro? Te devo 100 mil reais. Ó, não posso te pagar 100 mil reais. Tá? Falei que eu ia te pagar, mas não tem dinheiro. Então eu vou te pagar 100 parcelas de 1.000 reais. Não, Antônio, eu preciso de 100 mil agora. Sinto muito, é o que eu tenho para te pagar. Você não vai gostar, vai? Não. Entendeu? Essa é a ideia. Dívida não se quita, se arrola. Então eu nunca quito uma dívida. Eu sempre arrolo ela e faço com que outro negócio que está entrando dinheiro faça o pagamento dela. Assim não preciso do meu dinheiro. Se eu arrematar hoje qualquer imóvel em qualquer outro estado, exemplo aqui em São José dos Campos. Em São José dos Campos, gente. É longe de casa. Eu usaria a forma da corretagem local para poder fazer a venda? Ou eu teria que fazer um intervenho, tipo, dar uma vinda onde eu... Não, você pode colocar isso na internet e todos os corretores locais, eles fazem a venda para você. Cara, é muito simples. Se você faz uma implementação, você programa em quê? Qual é a linguagem de programação? Como assim? Você não... O que você implementa? Os programas. Tá. Você só sobe os vídeos. Isso. Você não necessariamente é uma programadora. Não. Perfeito. Então vamos falar disso. Você sobe os vídeos para as pessoas assistirem. Certo. Perfeito. Cara, se você subir o vídeo em ordem alternada ou até mesmo uma mais rápida que a outra, não vai dar problema? Sim. Não é difícil que você tem que ver o vídeo todo, às vezes você tem que tomar cuidado para ver se o vídeo terminou, começou, para você inserir talvez uma propaganda ou algo do tipo? Sim. Cara, comprar imóveis não tem mais nada além de você comprar, ver se tem dívida e deixar para vender. Você não precisa saber de mais nada. Não tem mais nada para que você saiba. Então o medo que vocês têm de comprar um imóvel, colocar à venda ou até mesmo colocar para alugar, não existe esse medo. Por quê? Porque não tem mais nada. Qual é o problema que pode dar? Você vender o imóvel. Qual é o outro problema que pode dar? Você não vender o imóvel. E se você não vender o imóvel, o que você tem que fazer? Alugar o imóvel enquanto não vendeu. E viver de renda passiva. Entendeu? Então, tipo assim, comprou o imóvel. A primeira coisa que você tem que fazer é deixar alugando. Esse é o primeiro ponto. Enquanto não vende? Enquanto não vende, você aluga. Fechado? Certo. No momento que teve uma pessoa interessada para comprar, você manda a mensagem para a pessoa que alugou de você e fala, ó, tô vendendo imóvel, você quer comprar? Não, então tá bom. Eu te dei a preferência de 30 dias, agora eu vou vender o imóvel, então tá bom? Tá bom. Pronto, aí você fala, a outra pessoa lá não quer, o imóvel é seu. Pronto, ela te pagou, se ela quiser ficar com o inquilino, amém. Se ela não quiser ficar com o inquilino, ela tira o inquilino. Aí fica da parte da pessoa compradora. Eu dei entrada agora no imóvel que eu comprei, que eu comprei para fazer um prédio de 16 andares, 90 apartamentos.
Eu dei um imóvel que estava alugado. Eu dei a oportunidade para a pessoa que estava morando comprar. Ela não quis, eu passei o imóvel como entrada dessa área que eu comprei e a pessoa ficou com o inquilino. Se ela quiser tirar, é problema dela. Sim. Cara, é muito simples. Nossa, é tão simples que, tipo assim, você tão fala... cheia de coisas. que... Eu tava imaginando um monte de coisa. Mas, gente, é tão mais simples fazer um arremate de leilão ou fazer futuramente. Muito... Porque assim, carro, quando você compra no leilão, você tem que saber se o motor tá bom. Você tem que saber se a suspensão tá boa. Você tem que saber se o carro não tem nenhum tipo de restrição que vá depois dificultar a sua venda. Certo. O imóvel não tem nenhum tipo de restrição. Ou ele tem dívida, ou ele não tem dívida. Tudo tá escrito. Não existe uma forma de, nossa, é uma coisa oculta que pode ser que se eu não seja esperto eu vou pegar. Não, o imóvel está na matrícula. A matrícula é a mãe, tudo está lá. Não tem mais nada. Cara, compra o primeiro imóvel. Assim, Sinara, a primeira coisa que você tem que fazer. Exatamente, comprar o primeiro imóvel. Você tem que procurar no Arremataí lá. O quê? Um imóvel aonde você não precisa pagar o leiloeiro e você não precisa pagar as dívidas do imóvel. Eu olhei bastante coisa lá. Acabou. Então você primeiro seleciona todos os imóveis que são financiados, aí você seleciona pela cidade que você quer. Escolha 3 ou 4 cidades para você não ficar que nem uma retardada olhando todos os lados. Escolha 3, 4 cidades. Você só vai focar em 3, 4 cidades. O que eu mais vejo gente na internet falando, eu olhei lá, não tem nenhuma oportunidade. Mas é por quê? Porque a pessoa ela quer uma oportunidade na rua da casa dela. Não vai existir. No leilão não é um supermercado que eu vou ali e compro 1 litro de leite. Sim. Leilão é uma oportunidade que alguém teve que perder o imóvel para você comprar essa oportunidade. Sim. Então, automaticamente, não é você quem manda onde vai aparecer as oportunidades. É só isso. Você só faz isso, 3, 4 cidades. Até porque, como você falou, no mesmo local onde está o imóvel, eu posso gerenciar de longe. Acabou. Anthony, você é demais. Dúvidas? Não. O que você tem que falar pro pessoal que tá com dúvida em casa? O que eles poderiam fazer? Gente, eu vim com um caderno. Olha, eu juro pra você. Olha, eu montei caminho, eu montei pergunta, eu montei tanta coisa. O que eles poderiam fazer? Simples. É tão mais simples. Eu acho que o edital é a mãe de tudo. Lá você vai ter um norte, então você, pra saber aonde você vai, você tem que ler. Show. Você achou ali o que você precisava, show. Mete o pé. Show. Anthony, foi um prazer imenso. Prazer é todo meu. Eu acho que, gente, eu vi com tanto medo. Eu acho que cheio de perguntas, cheio de, sei lá, pensando que leilão ou consórcio fosse... Que era uma coisa de outro mundo. Macabro. E eu fui criada numa sociedade, pelo menos no bairro, que as pessoas, assim, trabalham numa roda, fica ali numa roda, parece um ratinho, e fica só naquilo e vive naquilo. E eu não me vejo desse jeito. Até comentei com a minha mãe no final do ano, que foi o aniversário dela, que eu ainda me vejo nos Estados Unidos com ela. Olha que legal. E da onde eu vim, isso não é uma realidade que as pessoas pensam. Mas é assim, o melhor você já tem, que é o sonho de querer fazer. Sim. O próximo passo é só você criar agora uma estratégia para. Sim. Não, você nunca vai conseguir achar um plano de cara para você alcançar o objetivo final. Por quê? Porque hoje você está no degrau 1. Você nunca vai chegar ao topo do degrau. Então é degrau para o degrau. Vai subindo, uma hora você chega lá. Eu não imaginava viver o que eu vivo hoje. Eu não imaginava o tanto de imóvel que eu tenho hoje. Mas eu imaginava o que eu queria ter. Sim. Então é isso. Você imagina um ponto muito distante, é aquilo que você quer, e você vai caminhando e de repente você vai aprendendo skills e soft skills que fazem você ficar melhor. E aí, automaticamente, tudo melhor. Mas você sabia que o diferente dá medo, né? Claro. Se você mudar a cor do capim, nem o boi, a vaca vai comer. Mas é porque a gente está acostumado no Brasil a ser muito difícil. Dinheiro não é difícil. O que é difícil é você fazer todos os dias. É você estar aqui.
Entendeu? É você estar presente, é você, por exemplo, pegar 90 dias e se comprometer com você, fazer exercício todo dia, ler todo dia, estudar todo dia. Isso é difícil. É isso que faz você mudar o game das pessoas. Não é você simplesmente saber coisas. Saber sobre leilão não vai te deixar mais inteligente. O que te deixa mais inteligente é você praticar. O que aprendeu, sim. É isso aí. E se você que está aqui até agora gostou, clica aqui, curte, comente, compartilhe. Manda para alguém que estava precisando ouvir isso. E eu quero de fato que você esteja aqui. Então, se você quiser, só ir lá no meu Instagram, digitar 718. Você vai receber um Forms, preenche seus dados, que o Bruninho vai te ligar. Às vezes ele vai te passar um golpe, né? Ó, é um golpe. Não, mas não é. Não, o Bruninho é gente boa. Ele Fechou? Obrigada, Antônio. Foi um Lindona, prazer. tamo junto. Obrigado, gente. Tchau.